Bem, nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Como o nosso assíduo Tomé, que acompanha mesmo quando não vem, já nos disse, nós vimos na semana passada a pergunta 413. Nós falamos bastante coisa sobre isso. Portanto, nós vamos já entrar na pergunta 414. Essa pergunta é também muito interessante. Kardec pergunta aos espíritos: duas pessoas que se conhecem podem se visitar durante o sono? Quem já passou por situação assim? Levanta a mão. Levanta a mão, quem já passou por situação assim, que já foi visitar alguém que se conhecia durante o sono. Aqui no começo, vamos começar da frente para o fundo. Vai, Ricardão. Everton. Sim, já. E com quem foi? Você pode contar? Posso Você contar. se lembra de quem esteve no sonho? Normalmente minha mãe. Sua mãe. Ela está encarnada. Sim, E ela sonha com você também? sonha. Vocês chegaram a conversar um com o outro? Sonhei com a senhora. Ela fala, eu também sonhei com você. Sim. É? Então. Quem mais aqui tinha levantado a mão? Agora que eu falei com quem foi, o povo já começa a não levantar mais a mão. Né? É que a gente... Detalhes assim ninguém quer se expor, né? Mas tudo bem. Vai lá. Tem uma prima que mora em Minas e ela foi morar num lugar muito difícil de acesso. E eu sonho muito com ela. Sim. Perguntando como está a vida, e ela me responde assim, como se a gente estivesse conversando no telefone. Ok. Mas tem mais gente aqui que falou que já sonhou com alguém que estava vivo e que durante a noite conversaram. Eu sonhei com uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, eu conheço de... Mas sonhei com essa pessoa, conversei com essa pessoa como... Quando eu acordei, parecia que a gente... Eram pessoas assim, super conhecidas. Assim. Sim, mas a Fiquei com essa pergunta é sobre sensação- pessoas conhecidas. Você já sonhou com pessoas conhecidas? Também, com a minha irmã de Minas também. Ok, tá vendo? Vai ter assunto. Vai ter assunto. Né? Também. Ok. Que nós sonhemos com pessoas que a gente não conhece, tudo bem, a gente às vezes não identifica, né, durante o sono, que aqueles que estão conosco são companheiros ou são pessoas diferentes. Mas a pergunta de Kardec, nesta altura, é específica. Nós podemos, duas pessoas que se conhecem, podem se visitar durante o sono? Podem estar uma em contato com a outra? Então, agora nós já vimos aqui duas pessoas que já disseram que sim, que já passaram por isso. Uma terceira que já fez essa mesma experiência, mas com pessoas desconhecidas, mas teve mais gente que levantou a mão aí. Aqui ela, a Ana, depois a Elaine. Eu tenho uma amiga de infância, nós nos consideramos irmãs, e na maioria das vezes que eu sonho com ela, aquilo que eu estou falando com ela, ela repete no sonho dela e fala comigo. Quer dizer, o assunto é o mesmo. No sonho dela, ela está falando comigo aquilo que eu falei para ela. No seu sonho. No meu sonho. Aí quando vocês se encontram, Aí se eu conversam, telefono para ela, Ana, eu sonhei com você para amanhecer hoje, isso, isso e isso. Ela, nossa, mas eu também sonhei isso com você. Isso. Já isso aconteceu isso 3 vezes. mesmo. Tá vendo? Então, legal. Agora a Elaine. Eu também tenho uma amiga que a gente é bastante ligada, e toda vez que eu sonho com ela, não temos assim como a Ana Estela comentou, mas a gente liga, a gente se fala e, ó, estou preocupada com você. Aí ela fala, realmente eu estou precisando conversar. Então, toda vez que a gente sonha, pode ligar uma para a outra que a gente tem coisas a falar. Certo. Quem mais já teve alguma experiência também que ficou marcada, que queira comentar? Já que todo mundo já teve uma experiência, né, de ter rezado aqui, de ter sentido lá, isso é uma coisa muito interessante, porque realmente nós temos durante o sono a possibilidade de nos relacionarmos com seres que queremos, que nos querem, mesmo que não estejamos próximos. Podem estar em cidades muito próximas, podem estar na mesma cidade, como podem estar em outro país. E isso, ainda assim, pode acontecer. Vamos ver qual foi a resposta que os espíritos nos deram. Na questão 414. Duas pessoas que se conhecem
podem se visitar durante o sono? Resposta: sim. E muitas outras que acreditam não se conhecerem, se reúnem e conversam. É o caso da nossa irmã que falou que ela se relaciona às vezes, ela encontra com pessoas que ela não sabe quem é, mas conversa comprida, né? E que parecem que são muito conhecidos. Só que ela não guarda a lembrança de quem é. Você pode ter, dizem os espíritos, sem disso suspeitar, amigos em outro país. O fato de ir ver durante o sono os amigos, os parentes, os conhecidos, as pessoas que vos podem ser úteis, é tão frequente que o fazeis quase todas as noites. É muito mais comum do que se pode pensar. E às vezes acontece isso, que foi relatado aqui, que a pessoa se lembra, a pessoa telefona, a outra identifica que também esteve neste sonho e que falaram sobre temas muito próximos, muito parecidos, mas pode acontecer de você não identificar, ou de você ligar para a pessoa não lembrar que sonhou com você, e isso não quer dizer que vocês não se encontraram. Porque, segundo os espíritos, nós nos relacionamos todas as noites com pessoas com quem trocamos informações, com quem estamos trabalhando, estamos aprendendo. E isso é uma forma também de aproveitarmos o tempo. Porque o corpo físico está descansando, mas o espírito não precisa de descanso, desse descanso. Ele vai descansar fazendo coisas que sejam importantes para a sua realidade espiritual. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre essa questão? Ricardo, por favor. Fala, Zélia. André, através de um sonho, através desses sonhos, nós podemos ser ajudados em algum momento, talvez alguma coisa que está nos afligindo, nos perturbando, e através de sonhos, assim, com uma pessoa que a gente conhece, com uma pessoa querida que já se foi, e trabalhar e fazer que isso suavize e dissipa uma coisa que está, assim, afetando a vida da gente? Bom, eu vou responder a sua pergunta com uma recomendação. Tem um programa, não é lá muito grande coisa, mas ele é muito legal porque ele está tratando exatamente de responder a sua pergunta. É o programa chamado O Espírito da Letra, estudando a obra de André Luiz, o capítulo 11 do livro Missionários da Luz. O capítulo 11 fala de um homem que a esposa pensa que foi assassinado na terra, mas que de verdade é suicida. E ele está no plano espiritual, e o mentor a quem a esposa está recorrendo, a esposa foi a um centro espírita pedir ajuda das entidades daquela instituição para desvendar o que aconteceu com o marido, que agora está morto. Ela não é espírita. E então, as entidades que trabalham naquela instituição solicitam que o espírito Alexandre, que é o mentor que está escrevendo, que é o responsável pela condução dos ensinamentos neste livro, Missionários da Luz, Alexandre tem que procurar ver o que aconteceu com Raul, que é o nome dessa personagem. Então eles vão atrás, vão identificar onde ele estava, o que realmente aconteceu, vão conversar com alguns espíritos e depois chegam aonde está Raul. Identificam que Raul realmente se matou. Um mentor consegue, Alexandre consegue, retirá-lo da situação em que ele se encontra e encaminhá-lo para um posto de socorro na região umbralina onde ele está. E a partir desse momento, eles começam a preparar o rapaz e preparar a sua esposa para que, em uma noite, ambos estando em equilíbrio razoável, eles possam se encontrar.
e ele ajudar a esposa a recuperar o equilíbrio. Porque ela ficou com os filhos e um casal de tios sob sua dependência. Ela tem que trabalhar agora, ela é a responsável pela casa e ela não tem emprego, ela está agoniada. Então, o instrutor organiza todo este processo, Alexandre, melhora a condição vibratória do marido, explica para o marido que ele vai ter a esposa com ele por alguns instantes, que ele precisa ajudá-la para que ela se recomponha, determina uma entidade espiritual que acompanhe a esposa pelos 10 dias seguintes, inclusive para organizar o trabalho material graças ao qual ela vai conseguir colocar-se de novo. E quando tudo está organizado, eles trazem a moça, retirada do sono, para encontrar-se com o seu marido naquele posto de socorro. Eles conversam, ela tem uma emoção, ele é controlado pelo mentor, que o ajuda a ele dizer o que ele precisava dizer. E quando ela volta no dia seguinte, quando ela desperta, ela tem uma sensação de que ela sonhou com o marido, que ela não se lembra direito, mas que ela está muito feliz. Que ela agora vai virar a página, ela vai para frente, ela vai arrumar um emprego, ela vai conseguir sustentar a família, ela vai dar aos filhos, que estavam todos abatidos, porque a mulher também estava abatida, vai dar aos filhos o ânimo necessário. Então, esse capítulo, que se chama Intercessão, é o capítulo 11, que nós dividimos em 3 programas para podermos ler e comentar, ele é exatamente o que você está perguntando. Como um encontro durante a noite entre um espírito que nós amamos, e que já não está mais entre nós, e aqueles que o amam e que querem ter algum contato, pode ser utilizado quando há um propósito para aliviar as tensões, as angústias, as saudades, desde que existam 3 condições possíveis. Elas têm que acontecer simultâneas. 3 condições. Primeiro, os 2 precisam estar em condições de comunicarem-se. Em situações em que o outro já reencarnou, é difícil você invocar ou você querer se encontrar com ele. Então é preciso que haja das 2 partes esta condição. Segundo, é preciso que os 2 estejam em equilíbrio suficiente para que o encontro não se torne maléfico para nenhum deles. Porque pode ser que se um espírito, o que vai encontrar, está numa situação desajustada e não tem condições de sonhar e entender, pode ser que ao voltar ele esteja ainda mais debilitado, mais abatido, mais desejoso de morrer para encontrar para sempre com o outro. Ou vice-versa. Aquele espírito que perdeu a sua vida num momento e não estava preparado para isso, ao sentir a presença de um ente muito amado, pode entrar em uma situação de desajuste mental e ficar querendo ir embora junto, voltar para casa, para ficar com a família e prejudicar o seu processo de recuperação. Esse é o segundo item. E o terceiro é fundamental. É preciso que haja um motivo justo. Ai, meu vozinho morreu faz 12 anos, eu tenho uma saudade dele, eu queria tanto encontrar com ele lá. Para quê? Ah, não, só para dizer, ô vô, tudo bom? É que a gente se dava bem. Ah, tudo bem, mas você não acha que... você não sabe o que ele está fazendo, às vezes está estudando, às vezes está em outro lugar, você vai exigir dos espíritos um esforço brutal para chegar lá e falar, e aí, tudo bom com você? Você ainda é corintiano? Né? É preciso que haja um motivo nobre
útil para que todo esse esforço dos espíritos facilite o encontro. Por isso é que é muito comum, e é isso daí os nossos telespectadores também podem atestar, é muito comum que tenham pessoas que a gente gostou muito, que morreram faz tempo, que você nunca sonhou com elas. Você nunca sonhou com elas. Você está bem. Ela está bem. Ora, é como quando você tem um amigo muito bom, muito legal, você também tem uma intimidade muito grande com esse amigo, e que vocês se dão tão bem que não precisa ficar toda hora, e aí, você tá bom? Ah, eu tô bom. Ah, eu tô com saudade de você. Ah, eu também. Às vezes passa 1 ano, 2 anos, 3 anos e vocês nunca se falam. E continuam amigos. Por quê? Porque não há porquê. Não, tudo bem que de vez em quando entram lá em alguma rede social e trocam uma ideia, tá bom, mandou uma fotinho, nasceu meu filho. Ah, nasceu o filho, então mostra lá. Mas você vai falar para a pessoa, e aí, como é que você está? Ah, eu estou levantando cedo, indo para o trabalho, pego o congestionamento, na ida e na volta, aí eu almoço, chego em casa cansado, ainda tenho que trabalhar, estou ganhando pouco. Você vai passar o seu tempo para conversar isso? E aí você, eu também, tudo do mesmo jeito que estava antigamente. Não há um porquê, então, fazer essa aproximação, porque nenhum dos dois estará aportando ou permitindo que o outro esteja melhor. No caso do capítulo 11, não. A moça viúva, ela estava agoniada. O marido, que estava na condição de desencarnado agora, também tinha muito problema e queria ajudar a esposa, porque deixou 2 filhos, deixou a casa sem amparo. E ele deixou isso porque ele mesmo produziu a morte dele. Então havia um motivo para que o encontro servisse de alento para ambos. Não é esse encontrinho, não tem o que fazer, vamos invocar o fulano para ver como é que ele está? Não. O mundo espiritual é muito rigoroso naquilo que eles visam. Não se perde tempo no plano espiritual. Então essas 3 coisas são necessárias. Condições de ambas as partes. Não é? Condições que eu digo, ele está disponível e ela também. Estão disponíveis os 2. Segundo, os 2 estão equilibrados o suficiente espiritualmente para poderem se encontrar. E o terceiro, existe um fim útil para isso. Se não houver o terceiro, não acontece. Se não houver o segundo e houver os outros 2, não acontece. Se não houver o primeiro, também não acontece. Nesta vida, né? Nessa vida. Agora, quando você desencarnar, você vai poder encontrar com a pessoa, se a pessoa ainda estiver no plano espiritual. Porque pode ser que ela já tenha renascido. E aí você vai ter que visitá-la como espírito, e ela nem vai saber que você é aquela daquela outra vida. É interessante esse processo. Mas quando o tempo está combinado de tal forma que seja possível você desencarnar e depois encontrar aquela pessoa querida, você pode, lá no plano espiritual, fazer isso. Nós temos a notícia da vida de Chico Xavier, que perdeu a mãe muito pequeno. Ele tinha 5 anos, nem isso, quando a mãe biológica desencarna. E Chico Xavier vive 92 anos. Ou seja, a mãe está desencarnada no plano espiritual há 89 anos, 88 anos. E então, quando o Chico está lá, mais ou menos com seus 84, 83, ele recebe a visita da mãe dele, que vem se despedir dele, porque ela vai reencarnar. Então, veja só, a mãe que o deu à luz, viu-o até os 5 anos, e depois ele encontra com a mãe toda a vida como espírito, e ele enxerga, porque ele era médium, mas agora que chegou a hora de ele ir, porque ele está no fim da vida, a mãe já teve que voltar. Então, do lado de lá, ele também não vai encontrar a mãe. Vai ter que visitar a mãe, ele, depois de desencarnado, como um espírito querido,
que vai procurar amar a sua genitora de uma das existências, sendo-lhe útil da melhor maneira. Então isso é comum. Nós aí é que aprendemos que nós não somos donos uns dos outros. Nós estamos uns com os outros. E estar significa amar-se sem precisar possuir-se. Não estar perto, estar longe e ter o pensamento em sintonia. Isso liberta as pessoas de todas essas amarras mesquinhas de uma dominação afetiva. Não me refiro aqui apenas na dominação de marido e mulher, de amantes. Me refiro à dominação de pai e mãe, filho e filha, que é ainda mais profunda, em alguns casos, do que marido e mulher. Você se separa do seu marido ou da sua esposa, mas não existe uma ação de divórcio do seu filho, entre você e seu filho. Alguns até queriam que existisse, porque às vezes é tanto trabalhoso ter que aguentar o indivíduo ou a indivídua, que bem que podia ter um divórciozinho, né? Mas nem eles querem. Eles buscam ajudar o filho, ajudar a filha. Porque o filho ou a filha representam um pouco do que eles são. Mas, quando você entende que estas coisas vão nos defrontar ao longo da existência, nós aprendemos que pode ser que a gente volte para o lado de lá e não encontremos nossas mães, nossos pais desta última existência. Vamos encontrar aquele velho paizinho de 3 existências atrás, com quem talvez você converse toda noite sem saber que é ele. Entende? É um estranho, mas a gente se dá bem, a gente se entende, a gente é legal, é uma pessoa boa para mim. Isso, quando você desencarnar, pode ser que ao chegar do lado de lá, depois de um entendimento, depois de recuperar a memória, você descubra que a afinidade que existe não é com um estranho, é com alguém que já foi muito querido, que já foi filho, que já foi parente, muito próximo, em alguma etapa. E que nessa etapa construiu uma coisa que dura mais do que o rótulo civil que as leis garantem. Construiu uma afinidade que o tempo não destrói. É muito diferente. A maior parte das pessoas valoriza o laço civil e desvaloriza a essência do afeto. Mas quando nós melhoramos nossa capacidade de compreensão, nós não nos preocupamos tanto com os laços civis que nos aproximam. Mas vemos em cada pessoa um ser especial com quem podemos construir coisas indestrutíveis para o resto da nossa existência. O que é muito nobre, muito digno de nos chamarmos de irmãos de verdade, filhos do mesmo Criador. Um dia nós vamos rasgar todas essas concepções de fronteira, de limites familiares, de muros de casas, de bairros, de seitas, porque isso ainda é a expressão do nosso atraso. Dentro de um mundo diverso, certamente a diversidade faz com que grupos sejam diferentes uns dos outros. Mas quando nós nos tornarmos mais espiritualizados, essas diferenças não serão motivo de nos afastarmos. Nós seremos os que respeitam as diferenças. É tão importante entender isso que, se você vai na Revista Espírita de 1858, Allan Kardec traz as explicações oriundas do mundo espiritual sobre a vida no planeta Júpiter. E lá, eles relatam que Júpiter, como um planeta mais avançado, espiritualmente falando,
do sistema solar, ele é habitado por um conjunto de espíritos que é muito superior a nós. Tanto que, vejam só, quando perguntam aos espíritos que estão falando sobre esse tema, o que seria em Júpiter o homem mais inteligente, mais desenvolvido, os espíritos respondem que em Júpiter ele seria um macaco. O que seria o homem mais desenvolvido na Terra se habitasse Júpiter? Ele seria um macaco. Um macaco em Júpiter. É o padrão do espírito que na Terra é o mais desenvolvido, imagina. Agora imagina se a gente não é o mais desenvolvido na Terra. Nem o mais inteligente, nem o mais culto, nem o mais sábio. O que será que a gente vai ser se for levado para Júpiter? Ameba, né? Uma termita, um cupim. Porque se o mais inteligente é um macaco, imagina os que estão na faixa média ou na faixa inferior, o que vai ser? Mas lá eles explicam, os espíritos que vivem lá e que estão informando Kardec sobre isso, que Júpiter é habitada, ou é habitado, por 5 raças diferentes de espíritos. Evoluídas, estas raças, a ponto de poderem habitar Júpiter. E quando se fala assim, vai habitar Júpiter, mas Júpiter é um planeta inóspito, Júpiter é um planeta gasoso, isto é no nível físico. Quando os espíritos falam que estão habitando Júpiter, não estão falando que estão habitando com os corpos que na Terra são físicos. Estão falando que na dimensão adequada ao habitat dos espíritos evoluídos em Júpiter existe sim condições de habitabilidade para eles. No padrão vibratório em que eles se encontram, para a construção de seus corpos quase fluídicos. E estes 5 grupos civilizatórios que estão habitando Júpiter têm evoluções diferentes entre si. Todos eles. Não são iguais. Só que eles se respeitam. Só que não é porque ele faz parte da outra turminha, gente, Júpiter, vamos fazer um complô aqui, a gente vai invadir a terra deles, porque eles não sabem nada, eles são burraldinhos, a gente é mais inteligente. Não. Eles trazem, no conceito espiritual, o conceito de respeito. Por isso que estão em Júpiter. Eles se ajudam. Mesmo havendo diferenças evolutivas entre estas 5 raças, elas são integradas nos processos de convivência. Daí ser muito importante que nós comecemos a pensar. Meu filho, minha mulher, meu marido, olha lá, hein? Eu vou morrer, mas você não me trai não, hein? Mas por quê? Você já não morreu? Então não morra, fica aqui. Porque mesmo ficando aqui, desse jeito que você está, é capaz de eu te trair, porque você é insuportável. Agora, se você for embora, me deu sossego, como é que você quer que eu não faça, que eu não procure ninguém melhor que você? Seja para a mulher ou seja para o marido. Aliás, eu recebi uma piadinha muito engraçada, ou razoavelmente engraçada essa semana, que dizia assim, o marido desencarnou depois que a mulher já tinha desencarnado há alguns anos. Aí chegou do lado de lá, vai para lá, vem para cá, a mulher encontrou ele. Ai, benzinho, que coisa boa, que bom que você já está aqui. Ele falou assim, escuta mulher, quando eu casei com você, não foi até que a morte nos separe? Então agora, até logo. Vazei, tchau. Até que a morte nos separe. Nós já nos separamos, né? Então agora cada um por si, Deus para todos. Não queria saber dela. Mas ela estava querendo, né? Ai, benzinho,
vem cá, fica aqui comigo, não sei o quê. Para quem que você está olhando? Não é? Para aquela anja? Eu vou falar com o chefe. Essa anja está com uma túnica muito curtinha. Por que a asa dela é mais bonita do que a minha? Essas são visões muito primitivas, que são próprias do mundo primitivo onde nós estamos, apesar de chamá-lo de mundo de prova e expiação. Por isso é que é importante que nós aprendamos a nos respeitar. O fundamento da convivência é para desenvolver o respeito. Não é para desenvolver o domínio. E o desenvolvimento do respeito é um passo adiante na convivência, inclusive na condição de permitir-se o afastamento sem traumas. Afastamento que pode ser produzido pela natureza, pelo evento da desencarnação, ou pode ser produzido pela separação. Uma vez que as pessoas tenham resolvido que não dão mais certo uma com a outra. Nós temos no Evangelho tudo certo aí? Filma eles lá, estão. A festa, no fundão está na festa da bala. Olha o tamanho da criança, em vez de prestar atenção, o pessoal lá do fundão, tá tudo, passa uma balinha aqui, passa uma balinha lá, e eu aqui falando que nem um condenado, precisando de uma bala, e ninguém querendo saber da bala. Mas tudo bem. Depois a gente desconta no salário. Né, Gaspar? Mas então, nessas condições, nós vamos aprender que todas os nossos desafios no processo de compreensão desse distanciar-se, estão ali naquilo que Jesus disse no Evangelho, em um dos capítulos, que é: não separeis o que Deus uniu. Fala do Senhor lá. E aí perguntam a Jesus que o que Deus uniu, que o homem não separe, mas por que Moisés deu carta de divórcio? Ao tempo dele, Moisés autorizou que, em caso de adultério, o marido desse carta de divórcio. E Jesus responde: isso foi por causa da dureza dos vossos corações. Dureza por quê? Porque a lei dizia que a mulher adúltera deveria ser apedrejada até a morte. Vejam só como era a lei. A lei dos homens, que diziam ser a lei divina. E então faz-se o quê? Se tenta diminuir o problema com uma solução não ideal, mas menos drástica. Que se dê carta de divórcio. Porque é preferível que se separem do que se matem. Que era a solução original. Mas isso não foi assim desde o começo, diz Jesus. A coisa é tão sutil e tão assim profunda, no plano espiritual mais elevado, que Jesus fala sobre isso quando diz: toda vez que você pensar numa outra mulher desejando-a, você já adulterou com ela. O adultério não é dormir com ela, fisicamente. No conceito espiritual do que é adultério, é você desejar estar com ela. Sabendo que não deve ou sabendo que não pode, porque tem um compromisso com uma outra pessoa. Porque, na verdade, Jesus está nos revelando algo que nós nos esquecemos. Que nós somos pensamentos. Nós não somos corpos.
Apesar de nós acharmos que somos corpos, nós somos pensamentos. A nossa mente é que dá o padrão de quem nós somos no plano espiritual. Quando o seu corpo fica na cama e você sai dele e vai para o mundo invisível, a forma que você tem é dada pela sua mente. E se a sua mente guarda certos padrões em referência ao seu corpo físico e você tem mais ou menos a mesma cara, se a sua mente estiver equilibrada, você será embelezado pela sua harmonia mental. Mas se você estiver desequilibrado, você vai parecer aquele cara enfeiado, vai parecer aquela menina horrorosa, piorada do outro lado, pela ação da mente. Portanto, quando Jesus fala que quando você pensar em adulterar com uma mulher, você já fez isto, ele está dizendo, não é a aparência das coisas que é importante. É como nós conduzimos o nosso pensamento, porque o erro está exatamente em pensar. Então, meu Deus do céu, desse jeito está todo mundo perdido. Está todo mundo perdido. A grande escusa é o fato da maioria não saber. São ingênuos, são crianças brincando com gasolina e com nitroglicerina sem saber que aquilo explode. Isso os justifica, isso pelo menos atenua o mal, mas eles vão sofrer os efeitos das queimaduras. Agora, o que fazer? Segundo o caráter do ensinamento de Jesus, é o seguinte: ao invés de você ficar fazendo uma coisa e pensando outra, termine a coisa que se você não está feliz, e depois você faça outra. Aí o seu pensamento corresponde, a sua atitude corresponde ao seu pensamento. Ou você chegue à conclusão de que não vale a pena manter aquilo na sua mente e você espontaneamente abdica de continuar a fazer aquilo. E decide, vou empenhar o meu pensamento em reconstruir a minha vida com esta pessoa ou com outra, dentro de um padrão melhor. É a mesma atitude certa para que você possa organizar a sua existência de acordo com o pensamento sem adulterá-lo. Porque é isto que vai estar do lado de lá valendo para nós. Quando o corpo morre, você não tem mais corpo. Você é só pensamento. É claro que vai ter o corpo espiritual, mas ele vai obedecer às regras do seu pensamento. E se nós somos dessas pessoas que no corpo parecemos íntegras, mas no pensamento somos volúveis, somos indecentes, quando não temos mais o corpo, somos pensamento. Resta o teor das nossas ações mentais. E aí, todo mundo sabe quem a gente é. Aliás, os espíritos já sabem quem a gente é agora, pelo padrão de nossos pensamentos. Os nossos amigos encarnados não suspeitam muito de como a gente é, mas os desencarnados, eles basta olhar para nós, eles sabem o que a gente é. Os amigos sabem o que a gente parece. Mas os espíritos sabem o que a gente é de verdade. Então, quando estamos tratando dessas questões de relacionamento afetivo e de domínio, é preciso que nós comecemos a superar esses conceitos. Mesmo que isso seja uma postura pessoal, que não seja possível estabelecer isso como um critério de convivência social ainda, porque a maior parte das pessoas não entende essas coisas. E que, se porventura forem bons maridos, bons amigos, boas esposas, boas companheiras, bons namorados, bons noivos, e se sentirem assim,
unidos, bem um com o outro, e estarem confiantes em serem bons naquela relação, já vai ser uma coisa, um avanço. Porque ainda assim, nós estamos num nível inferior a este. Nós não estamos nem no patamar em que as pessoas se relacionam como donas uma da outra e se respeitam. Nós estamos num patamar abaixo deste ainda. De uma irresponsabilidade afetiva. Em que todo mundo fica com todo mundo e todo mundo acha que é normal e todo mundo tem que fazer isso, porque se não fizer é tonto, porque se você não trai vai ser traído, e então, aí mais pra frente a gente decide como vai ser. Se vai ser. Isso é o quê? Se você vai ao entendimento das leis espirituais no Livro dos Espíritos, você vai ver que o estado original na evolução humana, o estado primário do espírito é a poligamia. Que significa você ter várias mulheres, ou a mulher ter vários homens, que seria chamada poliandria. Mas seria o quê? O estágio da irresponsabilidade. Todo mundo com todo mundo. Aliás, isso hoje em dia é pregado em muitos lugares, em muitas sociedades, inclusive na nossa. Algumas pessoas optam por viver assim. Eles chamam isso de poliamor. Dão um nomezinho bonito, como se fosse uma coisa nova, uma coisa atual, uma coisa de avanço social, né? Agora a gente tem outra filosofia, muito mais avançada. O que eles estão fazendo é voltar no tempo, ao tempo em que os seres humanos não tinham valores. E viviam assim, todos com todos. Quando o homem das cavernas escolheu uma esposa, que não era esposa, e ela aceitou ficar com ele e criar os filhos dele, o homem das cavernas se tornou mais avançado do que o polígamo. Imagina isso. Poderíamos então, por comparação, dizer que o homem da caverna e a mulher da caverna estão num patamar mais avançado do que certas pessoas do século XXI que estão vivendo relacionamentos dessa natureza, com a desculpa de que eles são muito avançados. Os neandertais já tinham vencido essa etapa. Imagina isso. Os espíritos explicam a respeito que a monogamia é um passo adiante no processo evolutivo, porque ela envolve compromissos recíprocos. Envolve, não estou falando aqui de sexo, não. Porque sexo é uma coisa totalmente diferente. Sexo você faz com qualquer coisa, faz com qualquer pessoa. Outro dia filmaram um cara fazendo sexo com o carro dele. Vocês devem ter visto isso. É uma câmera de segurança na rua, filmou o cara fazendo sexo com o carro dele. Não é dentro do carro dele. Ele estava fora do carro. Quer dizer, o sexo não tem nada a ver com o que eu estou falando. Mas a relação monogâmica significa o quê? Significa que as partes resolveram conviver uma com a outra, respeitar uma a outra, criar família e os dois serem responsáveis por sustentar aqueles que nasceram deste encontro. E que estes que nasceram deste encontro pertencem à sua esfera de responsabilidade. Diferente dos que nasceram do encontro do amigo com a outra que ele escolheu para ele. Então, a afinização de duas criaturas para constituir um núcleo exige o desenvolvimento de valores e preocupações valorativas e éticas que a poligamia não exige. O polígamo ou a polígama está com qualquer hora, com qualquer um e cada um para o seu lado. Existe apenas o interesse do prazer exterior, do prazer sexual e nenhuma responsabilidade pelos efeitos disso. Por isso que ele é um estágio primitivo.
E a monogamia é considerada pelos espíritos um estágio avançado em relação ao anterior, porque envolve valores, escolhas, posturas. Agora, a poligamia e a monogamia ainda estão abaixo desta relação que os espíritos nos estão ensinando de respeito, independentemente dos laços civis, da ampliação destes valores, que foi o que Jesus veio fazer, para um nível muito mais extenso de consideração. E nisso tem um papel muito grande, por exemplo, a adoção. Nisso tem um papel muito grande a própria família, que às vezes permite que um dos seus membros falte em decorrência da morte e deixe aqui 2, 3, 4 pequenos que não são de ninguém, porque são do viúvo ou da viúva. E quem é que vai cuidar deles? Alguém vai ter que se dispor a ajudar a criar aqueles. Então, nós vemos tias criando sobrinhos como se fossem filhos, avós criando netos como se fossem filhos. O que é um processo de amplificação deste conceito. Mas o ser humano atual, em questões valorativas, nessa modernidade, boa parte, eu quero dizer isso com bastante cuidado, porque existem muitos outros que estão já em níveis melhores, mas esta sociedade moderna, que está sendo criada sociologicamente e artificialmente, está valorizando a irresponsabilidade valorativa no afeto das pessoas. E com isto, produzindo frustrações. Depois de prometer resolver a afetividade através das múltiplas relações. Então é muito importante que nós observemos que o que o mundo espiritual está propondo ainda está muito à frente da nossa condição razoável do presente momento. Não quer dizer que nunca será atingido. Não quer dizer que não deva ser buscado. Mas quando Jesus fala, quando você pensar em alguém, você já cometeu adultério com ela? Não é que ele é moralista. Sabe aquele negócio de moralismo? Credo, a gente não pode achar ninguém mais nem bonitinho. Quando você pensa na pessoa, querendo estar com ela, mesmo que você não faça isso, você já adulterou. Ou seja, você não podia. Talvez ela não pudesse. Mas o pensamento já fez. Ele está realçando que é no pensamento que reside o destino de cada um de nós. Não é no fazer físico ou no não fazer, que é a aparência. Quando Jesus fala isso, ele está chamando a nossa atenção para a evolução do espírito, que ele sabe vai demorar bastante. Ele sabe que ainda no nosso nível, ainda é preferível que a pessoa pense e que não faça. Porque isso já vai ser um avanço em uma sociedade em que as pessoas nem pensam e vivem fazendo. E vivem traindo, e vivem pulando a cerca, e vivem seduzindo, e entram nesse esquema como se isso fosse a razão da vida, a razão do prazer, a razão da satisfação. Então vocês imaginam como os espíritos estão lutando para empurrar um elefante na subida. Um elefante preguiçoso e que não quer subir. E eles estão lá, vai, puxa mais um pouquinho, vai, empurra ele, pega nas orelhas, traz para cima, deixa ele parar um pouquinho para descansar. São as etapas desse processo. Graças à ação dessas entidades generosas, nós podemos entender essas leis. Agora,
chega a nossa hora de vivê-las. Por isso é que é importante que nós entendamos que esses espíritos com quem nós nos relacionamos à noite podem nos parecer desconhecidos. Nesta vida, segundo os conceitos que nós temos hoje, de lembrança, mas eles podem estar em nossa memória, como nossos filhos, nossos entes amados, nossos companheiros ou companheiras de outras existências. E é por isso que nós temos essa afinidade de estarmos sempre com essas lembranças. Talvez no próximo encontro seu com ele, você possa perguntar, escuta, fala um negócio para mim aqui, nós por acaso já não tivemos juntos em alguma vida? Porque a gente se dá bem, a gente se conversa, a gente está sempre se encontrando, não é? Agora, eu recomendo às pessoas que vão passar por experiências assim, que quando acordarem, não contem isso para o cônjuge. Viu? Não conte. Porque você não sabe qual é o padrão evolutivo dele, né? Ricardo, engole a balinha e traz o microfone. Obrigado, querido. Fica me pervertendo, tá vendo a tentação? Como é que eu vou ficar fazendo no estúdio com a bala na boca, Ricardo? Mas vai ter jeito. Eu tive uma história um pouco parecida assim. Quando eu era bem mais jovem, eu tinha um namorado e namoramos durante 7 anos. E durante os sonos, geralmente eu me encontrava com ele nos sonos também. Ele era uma pessoa que tinha algumas dificuldades, fazia medicina. Ele se formou e quando ele terminou, a gente se separou. Eu me casei e quando ele tinha uns 31 anos, ele faleceu num acidente de moto. E com isso, eu tive 1 ano sonhando com ele, só que eu não lembrava de sonhos com ele, eram sonhos assim que eu não lembrava. E um dia, 1 ano depois, eu sonhei um sonho assim, que ele estava no hospital, e ele veio e me falou, olha, Silvânia, agora eu estou bem, passou bastante tempo, eu fiquei bastante ferido, mas agora eu estou bem. E a mãe dele nunca me ligou depois que ele faleceu, nem nada. 1 semana depois, a mãe dele me ligou para conversar comigo e eu passei essa mensagem para ela. Sim. E ela ficou muito feliz e contente com essa mensagem, né? Porque até então ela nunca tinha tido nenhuma notícia dele. Sim. E isso fez ela se sentir muito bem. Isso. E eu nunca tinha tido contato com ela assim, durante anos, assim, que a gente se separou e depois da morte dele também. 1 ano depois, quando eu sonhei, ela me ligou. E você vê então como os espíritos tecem os seus pauzinhos para que quem está precisando na angústia de uma mãe, não é, encontre assim, foi por acaso, né? Que eu liguei para você, faz anos que eu não falo com você. Por que será, não é? Então você observa como essa porta do sonho, ela é muito rica. Sobretudo quando a gente aprende a cooperar com os espíritos através das disciplinas úteis e importantes, no sentido de não criar barreiras para este processo. E é interessante também relembrar uma situação oposta, em que os espíritos contam o caso do Libório. Libório desencarna e é levado ao mundo espiritual, mas a sua esposa, que fica na terra, toda noite, quando dorme, vai até onde ele está para atazanar o pobre. Vai atrás dele. Você não podia ter feito isso comigo! Você, meu Deus do céu, coisa horrorosa! Aí, para ajudar o Libório a conseguir se ver livre desse estorvo, né, desse encosto, o que eles fazem? Em uma das noites em que o Libório está lá, eles colocam uma enfermeira, um espírito de mulher muito bonito, no quarto. A mulher chega alucinada para reclamar do Libório, que ele foi embora, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E quando ela se dá conta que ela olha para aquela moça linda que está ali no quarto, não precisa fazer muito esforço para pensar o que ela pensou. Já entendi tudo. Muito inteligente que a mulher é, né? Já entendi
tudo, eu sei então o que essa lambisgoia está fazendo aqui. Aí vira as costas e sai correndo e vai embora. Acorda no corpo, né, toda frustrada. Meu marido já está me traindo com outro. Eu nem esfriei ainda e ele já está de braço dado com outra do outro lado. E assim ela ficou uns tempos sem amolar eles. Mas não era caso do Libório. Mas como a pessoa raciocina com esta dificuldade de entender que ninguém é de ninguém, mas a gente acha que todo mundo é dono de todo mundo, ela já passou para o lado de que o Libório já estava sendo ali assediado, aquela coisa toda, né? E não quis mais saber de voltar lá por uns dias. Então é muito interessante essa questão, que todos nós poderemos nos ajudar nesses encontros quando nós compreendamos o que significa a saída do corpo. E a pergunta 415, que vem logo a seguir, ela também é muito rica nesse sentido. Já que nós visitamos essas pessoas durante a noite, e muitas vezes não nos lembramos, para que servem essas visitas? Se você visitou, sonhou e acordou e não conseguiu lembrar, qual é a utilidade disso? Pergunta Kardec. Porque muitas pessoas que não levantaram a mão aqui, certamente sonharam ou sonham durante a noite com amigos espirituais. Só que acordam no dia seguinte, noite sem graça, parece que tinha acabado a força. Tudo preto, não sonho nada, não lembro nada. Mas os espíritos responderam lá, parece que isso é comum, que acontece quase todas as noites. Então, qual é a vantagem de você, nessas visitas noturnas, encontrar com pessoas? Uma vez que dessas relações, nós não nos lembramos. Existe um motivo. Existe. Por quê? Porque aí voltamos à questão da mente. O cérebro pode não realmente registrar quando você acorda. Mas o registro básico não é no cérebro que fica. Fica na mente. O cérebro é o órgão da mente. Não é o cérebro que pensa. A consciência não está no cérebro. Ela está na mente do espírito. E é a partir da mente que ela migra com as informações, utilizando o mecanismo do cérebro, para que você possa exteriorizar, possa interagir. Portanto, se você, quando despertou, o seu cérebro não te informou com exatidão do que aconteceu, porque ele não foi capaz de registrar todos os detalhes do sonho que a mente viveu, isso não quer dizer que você não tenha vivido. E nem que aquilo que você conversou tenha sido inútil. Porque tudo isso ficou registrado no seu eu, na sua mente, na sua consciência. E é o que os espíritos estão respondendo aqui na questão 415. Ao despertar, fica, geralmente, uma intuição que, frequentemente, é a origem de certas ideias que nascem espontaneamente na pessoa, sem que se as explique, e que não são outras do que aquelas adquiridas nessas conversas. Não são outras. Já contei aqui para vocês o ocorrido quando nós precisávamos de espaço aqui na nossa instituição. Uma pessoa que morava na frente veio dizer, nós estamos vendendo a casa, vocês não gostariam de ficar com ela? Como gostaríamos de ficar com ela? A gente adoraria ficar com a casa. Mas havíamos feito a pomada e nós não tínhamos dinheiro para fazer a pomada. Precisamos fazer uma pizza para conseguir comprar os ingredientes que nós íamos usar para fazer as pomadas. Ou seja, aí vinha o Natal em dezembro, com todo o gasto que nós já tínhamos. Aí apareceu a casa bem na frente. E ao mesmo tempo, a possibilidade de nós investirmos na divulgação espírita com o oferecimento
da estrutura da Rádio Alvorada, onde nós já fazíamos um programa alugando o tempo, e o proprietário nos ofereceu a rádio. Quer dizer, na mesma semana, nós tínhamos a possibilidade de comprar a rádio e a possibilidade de comprar a casa, e nós não tínhamos dinheiro para nenhuma das duas coisas, nem para sobreviver até janeiro. Aí, uma certa noite, um pouco antes do Natal, eu estava dormindo e acordei e chamei a minha esposa e disse: olha, você não me pergunta como, mas nós vamos comprar as duas coisas. Ela deu risada e não perguntou como mesmo, porque eu também não sabia. Mas alguém lá em cima, durante o meu sono, que eu não lembro qual foi, exatamente me fez ter a certeza, quando eu acordei, de que nós íamos encontrar forma para adquirir a casa e para adquirir a rádio. E foi exatamente o que aconteceu. Exatamente o que aconteceu. Algo que já veio do lado de lá. Só que eu não me lembro que sono foi, não me lembro com quem que eu conversei, não me lembro quem foi que disse, de onde que ia sair, não me lembro. Eu só lembro que, na hora que eu precisava, eu falei, faz tal coisa, liga para o fulano, conversa com o pessoal, veja como é que dá, fala com o dono da casa, vê se ele parcela. Tudo isso vinha assim, sem que eu precisasse muito esforço para pensar. Como se a coisa já tivesse uma pasta que alguém entrega para você e fala assim, agora é só você abrir e começar a ler o que está aí dentro, que você vai saber como fazer. Mas você não sabe quem te deu a pasta, você não sabe como que foi esse negócio, mas você abre a pasta e começa, vou fazer assim, vou fazer assim, vou fazer assim, vou fazer assim. E é exatamente o que tinha que ser feito. Então, na mente do Espírito, essas coisas ficam. E quando você está na situação, quando você está passando pelo momento, aquilo brota em você. Como se fosse até uma ideia sua. Nossa, que sacada que eu tive! Tudo bem. Os espíritos não reclamam direitos autorais. Eles não vão processar você porque você está se apropriando da ideia deles. Eles querem mesmo que você, pensando que foi você, que você vá em frente, que você faça o que precisa. Porque é isso que tem que ser feito. Então, no momento em que você sonha, o seu cérebro pode ser que não consiga resgatar todas as informações. É como quando... Quem tem computador aqui, levanta a mão. Isso. Você tem uma área onde tem todas as pastas, com todos os seus arquivos. Você vai trabalhar no Word, por exemplo, vai fazer um texto escrito. Você está trabalhando no Word, você quer uma imagem, você não sabe o que vai escrever ali, mas você começa a criar da sua cabeça. Mas também você não lembra de tudo que tem no computador. Tanto que você fez um monte de subdiretórios, pastas, subpastas. Mas você fala assim, nossa, eu estou falando de tartaruga. Eu sei que eu já tenho imagem de tartaruga em algum lugar. Aí você vai lá no diretório base, procura lá no pesquisar, tartaruga. Plim, traz todos os arquivos de tartaruga. Ai, aqui, esse aqui mesmo. Aí, Ctrl+C, Ctrl+V e Enter. Plum, já resolvi o problema. Você não lembra onde está, você não sabe direito onde está, você de repente tem um insight, eu sei que eu já vi isso em algum lugar. Aí você vai pesquisar, o seu computador vai lá na sua mente subliminar, lá e traz o negócio. É isso aqui. Aí você põe. Então você observa que a mente funciona como todo esse conjunto de arquivos. Você está trabalhando em um único que está aberto. Naquele momento, você está exercendo a sua profissão, você está dando aula, você está cuidando do seu problema familiar na sua casa, você está em uma viagem, você não está pensando em tudo que já aconteceu, mas de repente você precisa, e então alguém faz você acessar na mente o arquivo onde está aquilo, e você faz a conexão e plim, acontece. É o que os espíritos estão respondendo aqui.
Comumente, ao despertar uma intuição, que é frequentemente a origem de certas ideias que vêm espontaneamente, ela fica clara, sem que você as explique. E que não são outras coisas que não aquelas ideias adquiridas nas conversas com estes espíritos durante a noite. Não lembra de quem foi, mas está lá. Ó. De repente aquelas ideias que você, nossa, meu Deus, por que eu não tinha pensado nisso? Ela veio assim, então isso resolve o problema. É porque você já conversou lá, ó. Presta atenção nesse assunto, nesse caso, vai por esse caminho. E aí na hora que você está lá meio distraidão, vem o fio da meada. Aí você, eu vou tentar fazer tal coisa. E aí dá certo. Então, vejam só como, através da porta onírica, da porta do sonho, a porta do descanso físico, a mente pode estar sendo trabalhada para nos ajudar no dia seguinte. Agora, se a gente fizer a disciplina necessária para cooperar com o corpo no guardar as mensagens, nós vamos acordar no dia seguinte com muito mais lucidez, porque o cérebro vai estar mais preparado para recuperar as informações da mente. Isso é possível fazer. Isso é uma coisa que, com regras que nós já mostramos aqui, já dissemos onde estão, você pode pesquisar no nosso site, você vai ver os programas do sono e dos sonhos, e se você for firme nesse projeto, você vai melhorar muito a capacidade de guardar as lembranças do que acontece com você durante o repouso. Bem, nós vamos interromper o nosso estudo hoje nessa questão. Na semana que vem começaremos na questão 416. Semana que vem já é fevereiro, não é não? Né? É dia 4, não é? Então, dia 4. O ano já passa tão devagar, né? Nossa. Nós vamos estar já na pergunta 416. E agora vamos aproveitar esses minutos para os comentários e as perguntas dos nossos telespectadores. A Marlene Sodré de Leopoldina diz assim: sonho muito, lembro e tenho consciência deles, passando-os para um caderno cujo nome é Caderno dos Sonhos. É, bacana. A pessoa registrando, isso é uma forma de ela gravar. O registro escrito é uma das maneiras pelas quais, inclusive durante a noite, você obriga o seu cérebro a estabelecer um link. Vocês já ouviram falar em tag? Tag. Tag são palavras que quando você entra, por exemplo, em qualquer arquivo de vídeo que você vai assistir, você vai ver embaixo, tem lá tags, que são palavras correlacionadas com aquele vídeo, aquele assunto, aquele site, aquele lugar. Então, se você foi atrás de fazenda, você pegou um vídeo de fazenda, vai aparecer um monte de tag embaixo. Sítio, chácara, boi, vaca, leite, terra. Tudo isso são tags que, se você clicar, poderão fornecer a você caminhos para chegar no assunto de fazenda. Porque vaca não tem nada a ver diretamente com fazenda, mas você pode clicar nela e vai aparecer um monte de lugares onde tem vaca. Pode ser fazenda de vaca, pode ser coisas que tenham leite produzido na fazenda. Então você vai ter um assunto correlacionando com o outro. Então, quando você está, no caso do exemplo da Marlene Sodré, você está à noite dormindo e de repente você acorda depois de ter tido um sonho muito impactante. Se você tiver um lugar onde você anota uma palavra, duas, uma frase, estava sonhando com, sei lá, escorpião. Você escreveu, estava sonhando, o seu cérebro diz, está vendo, você tem que se lembrar que você estava sonhando com escorpião, 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 escorpião. Aí você dorme. O que acontece? O seu cérebro apaga o escorpião, já fica pronto para uma outra ideia que venha por cima. A mente está em outras relações e como a nossa relação com o cérebro físico é muito sutil,
Quando você coloca uma outra informação sobre aquela, essa que vem acima, ela quase que ofusca, abafa a outra. A não ser que quando você acordar no dia seguinte, você pega o papel e leia Escorpião. Nossa, é verdade! Você pegou a tag Escorpião, levou você para dentro da mente onde você tinha registrado o sonho do escorpião, e aí você recupera o sonho todo, ou o máximo que você consegue dele. Só porque escreveu, na hora em que aconteceu. Se você não fizer isso na hora, no dia seguinte, você só vai conseguir se lembrar, se se lembrar, do sonho mais recente. Ou, quando muito, você pode ter tido 10 sonhos, mas você vai sonhar, você vai lembrar de 2 meio embaralhados. Eu estava num lugar, depois parece que não era aquele lugar, depois parece que já era outro, tinha encontrado uma pessoa, depois essa pessoa sumiu, já era uma outra pessoa. Por quê? Porque às vezes você está numa zona entre a sua lembrança cerebral e a mente que está confundindo 2 ocorrências na mesma noite, com informações entrecortadas. Por isso, quando você anota, você, na hora, tem chance de se lembrar melhor depois quando acordar. Agora, o que a Marlene Sodré está dizendo é que ela escreve o teor do sonho no dia seguinte, quando ela se lembra. Isso também ajuda a pessoa a fazer depois uma análise de como ela sonhou, de que lugares ela tinha ido, com quem que ela se relacionou durante o sonho, qual foi a emoção que ela sentiu, e isso guarda o registro no consciente, para que a gente possa, poxa, eu estou sonhando tanto com tal coisa, será que tem alguma ligação comigo? Será que vai acontecer alguma coisa nesse lugar? E aí você analisa, você se conhece também usando essa ferramenta. Obrigado, viu, Marlene? Obrigado pela sua informação. A pergunta da Silmara de Indaiatuba. O que é corpo mental inferior descrito no livro Amor Além de Tudo, de Inácio Ferreira? E como se relaciona com o assunto do estudo? Nós já dissemos aqui que o chamado perispírito não é um corpo simples. É um corpo complexo. É um corpo chamado de perispírito que envolve, como se fosse uma cebola, várias dimensões vibratórias próprias da nossa individualidade. Então, nós fizemos alguns programas utilizando, Silmara, uns vídeos, uns desenhos bem elaborados de uma instituição que mostra, que se dá o trabalho de estudar com bastante clareza e produzir esses vídeos, e eles estão disponíveis no nosso site. Fizemos programas Alimento para a Alma, no site Mensagem Fraternal. E deve estar fazendo 1 ano que nós fizemos esses programas. A aura, o duplo etérico, o corpo astral e corpo mental. Programa 324, feito em 8 de fevereiro. Eu falei que era 1 ano atrás, né? Quase isso. 8 de fevereiro de 2014. Você vai assistir a representação desses diversos corpos. Quando nós estamos encarnados, nós temos o corpo físico, mas nós temos uma dimensão muito próxima do corpo físico, que é responsável pela manutenção dos órgãos do corpo físico, chamado duplo etérico. O corpo duplo etérico é um corpo de matéria quase igual à matéria física, só que é mais sutil. E todos os órgãos que nós temos no corpo físico estão representados no corpo chamado duplo etérico. Quando o nosso corpo físico morre, o duplo etérico desaparece. Porque ele não tem outra função a não ser manter o equilíbrio orgânico, em grosso modo, manter o funcionamento orgânico perfeito, na repercussão das energias do duplo etérico para o corpo físico. Então, o corpo físico se desfez pela morte, não tem por que existir o duplo etérico, se não há mais órgãos correspondentes para ele organizar. Mas existem outros corpos que continuam a existir. Então nós vamos ter o corpo astral, o corpo mental, que são subdivisões do perispírito em áreas específicas do nosso padrão de densidade. E aquilo que nós vamos ver representados na nossa atmosfera chamada aura, depois, na situação de sairmos dela e irmos... Vocês se lembram que no nosso lar, André Luiz já é espírito, ele trabalha
uma pancada de horas sem parar, porque está havendo uma manifestação lá fora da cidade que eles têm que tomar conta, estão queimando ônibus, estão reivindicando a passagem, que a passagem subiu, e todos os médicos foram para lá para ver os feridos, os mortos, então tem muito trabalho nas câmaras de retificação, ele tem que ficar trabalhando, e quando ele passa o tempo, ele ouve do Tobias, da Narcisa, olha, você agora já pode descansar. Ele vai descansar em um quarto e ele dorme. Quando ele dorme, não é mais o corpo físico, porque o corpo físico já virou pó. Quem dorme é o corpo perispiritual naquela faixa, que ele está naquela dimensão, e sai do corpo um outro corpo, que vai dentro de um barquinho, levado por alguém que está remando, a um nível superior onde ele vai encontrar a mãe dele. Ele sonha com a mãe. Quem foi para lá foi o André Luiz, mente, no corpo mental. Quem ficou dormindo foi o corpo astral, que estão interligados pela mesma faixa de energia, chamado de cordão prateado, cordão fluídico, ao núcleo, que é o espírito. Quando terminou o sonho da mãe, ele saiu de lá e voltou a acoplar-se no corpo que estava na câmara, adormecido. E este vídeo, corpo astral, duplo etérico, corpo mental, é muito pedagógico, é muito bonito, inclusive, muito bem produzido. Vale a pena assisti-lo, porque são informações que nós vamos encontrar em André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade. Vamos encontrar em algumas outras obras de André Luiz, como Mecanismos da Mediunidade, como em algumas menções no livro Evolução em Dois Mundos, mas sobretudo no livro Nos Domínios da Mediunidade. Vamos ver essas referências. Mas quando os espíritos codificaram através de Kardec, eles não se preocuparam em fazer essas diferenças. Por quê? Porque já era muito difícil para aquela população despreparada entender o que era o corpo espiritual, o perispírito. O povo achava que o espírito era um fantasma, que vestia um lençol branco, que saía andando pela noite, ou era uma fumaça. A estrutura do perispírito já era uma inovação muito grande para o tempo do Livro dos Espíritos. E à medida em que a evolução vai tornando mais claras as coisas, é que o mundo espiritual agrega outras informações. Então, nesse sentido é que a Silmara não é Ana Paula? A Silmara poderá, tanto quanto os demais que têm interesse no tema, poderá encontrar a representação do que significa isso. Agora, existem nessas escolas filosóficas, por exemplo, no Oriente, esses corpos, eles são muito conhecidos. Os budistas conhecem, os esotéricos conhecem, eles fazem muita pesquisa. E as tradições orientais, elas têm uma ligação muito mais aberta com relação a essas realidades. Então, existem várias interpretações a respeito, que nós não temos aqui como dizer, se é o corpo espiritual, o inferior, o superior. Nosso esforço agora é entender que o perispírito não é uma coisa sólida. Ele, como uma cebola, é feito de camadas. E estas camadas estão ativadas nas regiões vibratórias onde o espírito se apresenta. Quanto mais elevado ele se torna, menos camadas ele possui. Ele vai perdendo as camadas inferiores. Ele vai se libertando desses corpos, que são vibrações, mas são vibrações menos densas do que aquela onde ele já pode viver. Como quando a gente desencarna, a gente perde a carne grossa e passa a ter somente o corpo perispiritual como veículo. Então, não vou entrar em detalhes, o corpo mental inferior, o corpo mental superior. Esses espíritos que estão escrevendo isso podem estar até recheados de razão. Mas vamos ficar só no entendimento destas realidades, tá bem? O corpo astral, o duplo etérico, o corpo astral, o corpo mental, como notícias para nossa mente ir trabalhando essa noção que o perispírito não é um tijolo.
O perispírito ele é uma conjugação de densidades corpóreas distintas, para que o espírito possa estar nessas várias densidades com os corpos adequados. Quando você vai para o Polo Norte, como que você se veste? Você chega no Polo Norte, fala assim, vou ficar pelado e só ponho a blusona de pele por cima da minha pele? Não. Você vai para o Polo Norte, mas você usa calcinha, sutiã, cueca, aí põe uma segunda pele, que é uma pele agarrada, uma camiseta bem agarrada em você, aí põe a camisa de cima, a calça de cima, aí põe mais uma calça se o negócio estiver bem preto mesmo, estiver muito frio, e depois em cima disso o casaco, e em cima dele o sobretudo com pele, aquela coisa toda que te protege. Ou seja, você se veste com várias camadas. Agora, quando você entra num lugar que é aquecido, você começa a tirar as camadas de fora, que você não precisa delas. Até chegar naquela camada que te dá conforto pela temperatura do ambiente. É a mesma coisa, só que não é a temperatura do ambiente do plano espiritual. É a densidade mental, é a densidade evolutiva das nossas ideias que vai nos permitir estar aqui ou estar mais abaixo, estar mais acima. Tanto que André Luiz conta, só para encerrarmos aqui com essa lembrança, no livro Nosso Lar, que o conceito de umbral que ele escuta dos espíritos é diferente do que as pessoas pensam. Lá no livro Nosso Lar, ensinam para ele que o umbral é um lugar para a queima de matéria mental acumulada. É uma dádiva da criação a permitir que os espíritos que saíram da Terra com a mente poluída de ideias densas, passe por esse estágio onde essas ideias densas são queimadas pelas frustrações, pelos sofrimentos, para que o espírito se regenere um pouco e comece a se elevar, a fim de que depois disto ele possa entrar nos níveis mais elevados do que aquele em que ele teve que passar. Tanto que nem todo mundo precisa passar pelas zonas umbralinas. Nem todo mundo precisa. Só precisa quem acumular matéria mental negativa. E ali vai ter que desgastá-la. Então, pensem nisso. E a gente agradece a Silmara nos ter permitido tratar dessa questão, ainda que rapidamente. Nós vamos abraçar a todos os que participaram do encontro desta noite, agradecer a todos vocês. Ok? Vamos então fechar os olhos para fazermos a prece. Obrigado, Senhor, pela alegria de entendermos um pouco mais. Diante do tamanho da ignorância que temos, podemos dizer que há 1 hora atrás, ou 1h30 atrás, éramos mais ignorantes do que somos agora. E pudemos compartilhar uns com os outros nossas experiências, pudemos exemplificar com o que já vivemos, pudemos nos doar de forma que o que um sabe, melhore todos. E a dúvida de um possa servir para iluminar a mente de todos os demais. Sabemos que nós temos tantas dificuldades, que nos faltam tantos recursos na capacidade de compreensão. Mas também sabemos, Senhor, do esforço dos Espíritos em ativar em nossa mente, em nosso raciocínio, com estes conceitos tão belos que nos trouxeram há mais de 150 anos. O poder divino que é próprio da criatura divina. O poder de compreender e de ajudar o Criador na melhoria da própria criação. Que nós possamos nos dedicar a isto. Que saibamos valorizar as informações
os ensinamentos dos Espíritos, dando-lhes a aplicação necessária para que eles se convertam em vida, em nosso comportamento. Obrigado, Jesus, por todos os que nesse instante se unem em preces, com a qual nós envolvemos a terra em suas aflições, os encarnados e suas lutas, os governantes e seus desafios, os espíritos inferiores e aflitos e suas lágrimas. Mas também, Senhor, humildemente, oferecemos a prece aos heróicos espíritos amorosos que encontram satisfação sublime em abraçar os porcos espinhos que nós somos, que mesmo sem serem atendidos nos conselhos, não nos abandonam, não nos querem mal, não se esquecem de nós. Humildemente, Senhor, oferecemos a estes espíritos que você representa a prece de gratidão com a qual nós encerramos o estudo desta noite. Pai nosso,